Amado, o Espírito Santo não habita em templos construídos por conveniências humanas, mas naqueles que se rendem completamente à santidade de Deus. John Wesley, esse homem de Deus que incendiou a Inglaterra com o fogo do avivamento, nos ensinou que existem hábitos santos que nos enchem continuamente da presença divina. Não são práticas religiosas vazias, mas disciplinas espirituais que transformam nossa natureza carnal em vasos de honra para o Senhor. O primeiro hábito é a oração matinal antes do nascer do sol. Wesley levantava-se às 4 horas da manhã todos os dias para buscar a face de Deus. Não era uma opção, era uma necessidade vital como respirar. Você que diz não ter tempo para orar, saiba que está escolhendo viver na pobreza espiritual. O inferno se alegra com cada manhã que você desperdiça sem buscar a presença do Altíssimo. Provérbios capítulo 8, versículo 17, declara que aqueles que de madrugada buscam ao Senhor o encontrarão. Quantas derrotas em sua vida poderiam ter sido evitadas se você tivesse começado o dia de joelhos? O segundo hábito é a leitura sistemática e meditativa das Escrituras. Wesley lia a Bíblia em grego e hebraico, mergulhando nas profundezas da palavra. Você não precisa conhecer as línguas originais, mas precisa ter fome da verdade. Muitos cristãos hoje são analfabetos bíblicos, conhecem mais sobre entretenimento mundano do que sobre as promessas eternas. Josué capítulo 1, versículo 8. Ordena meditar na lei do Senhor dia e noite. Não é sugestão, é mandamento. Cada dia sem a palavra é um dia de vitória para o inimigo de sua alma. O terceiro hábito é o jejum semanal com propósito. Wesley jejuava todas as quartas e sextas-feiras, não como ritual religioso, mas como disciplina de subjugação da carne. Seu estômago tem sido seu Deus? Suas vontades carnais têm dominado suas decisões espirituais? O jejum quebra as cadeias da carnalidade e abre os céus sobre sua vida. Jesus disse em Mateus, capítulo 17, versículo 21, que certos demônios só saem com oração e jejum. Quantas fortalezas permanecem em sua vida porque você se recusa a negar sua carne? O quarto hábito que nos enche do Espírito é a confissão diária e específica dos pecados. Wesley examinava sua alma várias vezes ao dia, anotando cada falha, cada pensamento impuro, cada palavra ociosa. Você vive em santidade ou em conformidade com o mundo? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Promete que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas muitos vivem acumulando iniquidades, achando que a graça é licença para pecar. Trema diante da santidade de Deus. Cada pecado não confessado é uma porta aberta para a opressão demoníaca. O quinto hábito é a prática da presença contínua de Deus. Wesley vivia em constante comunhão com o Espírito, praticando o que ele chamava de oração sem cessar. Cada atividade era feita na consciência da presença divina. Você trabalha como se Deus não estivesse vendo? Conversa como se o Espírito Santo não estivesse ouvindo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ordena orar sem cessar. Não é poesia, é estilo de vida. Quantas decisões erradas você tomou porque não consultou o Senhor? Quantas palavras destruidoras saíram de sua boca porque você esqueceu que o Espírito Santo estava presente? O sexto hábito é o serviço sacrificial aos pobres e necessitados. Wesley doava tudo que excedia suas necessidades básicas, vivendo com o mínimo para que outros tivessem o necessário. Você acumula tesouros na terra enquanto almas perecem? Seu conforto vale mais que a salvação dos perdidos? Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Condena a fé sem obras. Muitos querem as bênçãos do Espírito sem o compromisso do serviço.
O sétimo hábito fundamental é a santificação progressiva através da mortificação diária da carne. Wesley ensinava que cada dia devemos morrer para o eu e viver para Cristo. Seus desejos carnais ainda governam suas escolhas? Você busca primeiro agradar a si mesmo ou ao Senhor? Romanos capítulo 8, versículo 13. Adverte que se vivermos segundo a carne, morreremos espiritualmente. A cada concessão que você faz à sua natureza pecaminosa, você se afasta mais da plenitude do Espírito. Quantos cristãos vivem uma vida dupla, santos no domingo e mundanos durante a semana? O Espírito Santo não habita em corações divididos. Escolha hoje a quem você vai servir completamente. O oitavo hábito que Wesley praticava religiosamente era o exame de consciência antes de dormir, revisando todo o dia diante de Deus. Cada noite ele fazia um balanço espiritual, confessando falhas e agradecendo pelas vitórias. Você dorme com a consciência limpa ou com o peso de pecados não confessados? Salmo, capítulo 4, versículo 4. Ordena examinar o coração no leito e aquietar-se diante do Senhor. Muitos sofrem de insônia espiritual porque se recusam a acertar suas contas com Deus antes de dormir. O nono hábito é a participação regular e reverente na Santa Ceia. Wesley recebia a comunhão pelo menos uma vez por semana, sempre com profundo temor e tremor. Você participa da ceia do Senhor levianamente, sem examinar seu coração. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 30, adverte sobre o perigo de participar indignamente. Muitos estão fracos e doentes porque tratam os elementos sagrados como ritual vazio. O 10º hábito é o cultivo de amizades espirituais profundas para a prestação de contas. Wesley formou o Clube Santo em Oxford, onde jovens se reuniam para encorajamento mútuo na busca pela santidade. Você anda com pessoas que te puxam para baixo ou que te elevam espiritualmente? Provérbios capítulo 27, versículo 17. Declara que o ferro afia o ferro. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Muitos cristãos vivem isolados espiritualmente, sem ninguém para confrontar seus pecados e encorajar sua fé. O 11º hábito é a memorização sistemática das Escrituras. Wesley tinha grandes porções da Bíblia memorizadas, usando-as como arma contra as tentações. Você tem a palavra escondida em seu coração? Salmo capítulo 119, versículo 11 declara: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantas derrotas você sofreu porque não tinha munição espiritual na hora da batalha? O 12º e último hábito que nos enche poderosamente do Espírito Santo é a prática do amor ágape incondicional, mesmo aos inimigos. Wesley foi apedrejado, espancado e ridicularizado, mas sempre respondia com amor e perdão. Você guarda mágoas e ressentimentos? Seu coração está cheio de amargura. Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48, ordena amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. O Espírito Santo não pode encher um coração cheio de ódio. Estes 12 hábitos não são sugestões para uma vida cristã melhorada, são requisitos para uma vida cheia do Espírito. Wesley não era um super-homem, era um homem que levava Deus a sério. Ele entendia que a santidade não é opcional, é obrigatória para ver a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, deixa claro: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você quer apenas uma religião confortável ou quer a plenitude do Espírito Santo? A escolha é sua, mas saiba que no dia do juízo você não poderá dizer que não foi avisado. Muitos querem o poder do Espírito sem o preço da consagração. Querem os dons sem o fruto. Querem as manifestações sem a santificação. Wesley nos ensina que o caminho para ser cheio do Espírito é estreito e exige renúncia total. Lucas,
capítulo 14, versículo 33, afirma que quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser discípulo de Cristo. Você está disposto a pagar o preço? Ou vai continuar vivendo uma vida cristã morna, sem poder, sem unção, sem a plenitude do Espírito? O inferno está cheio de pessoas que conheciam sobre Deus, mas nunca o conheceram intimamente. Não seja mais uma estatística da mornidão espiritual. Comece hoje a praticar estes hábitos santos. Levante-se mais cedo para orar, mesmo que isso signifique sacrificar seu conforto. Leia a Bíblia sistematicamente, mesmo que isso signifique desligar as distrações eletrônicas. Jejue com propósito, mesmo que sua carne grite em protesto. Confesse seus pecados especificamente, mesmo que isso machuque seu orgulho. Pratique a presença de Deus, mesmo que isso exija disciplina mental constante. Sirva aos necessitados, mesmo que isso esvazie seu bolso. Mortifique sua carne diariamente, mesmo que isso pareça impossível. Examine sua consciência todas as noites, mesmo que isso exponha suas falhas. Participe da ceia com reverência, mesmo que isso exija preparação espiritual. Cultive amizades que te confrontem, mesmo que isso seja desconfortável. Memorize as Escrituras, mesmo que isso demande esforço mental. Ame incondicionalmente, mesmo que isso quebre seu coração. O Espírito Santo está procurando vasos limpos para encher com seu poder. A pergunta é: você será um desses vasos? Se essa mensagem está queimando em seu coração, quero te convidar a conhecer o e-book completo 30 Dias de Avivamento, um chamado à presença de Deus, que vem acompanhado de 2 bônus preciosos. Desafio de 7 dias pós e-book Aviva-me, Senhor. Biografias espirituais de Spurgeon, Wesley e Billy Graham. Esse conteúdo foi feito para quem tem sede de transformação real. O link está na descrição do vídeo. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. Wesley não tinha uma teologia de prosperidade que promete riquezas terrenas. Ele tinha uma teologia de santidade que promete riquezas eternas. Ele não buscava multidões, buscava almas genuinamente convertidas. Não queria entretenimento religioso, queria transformação radical. Você tem se contentado com migalhas espirituais quando Deus quer te dar um banquete? Quantos anos você já desperdiçou vivendo abaixo do padrão divino? O tempo é curto, a eternidade é longa, e sua decisão hoje determinará onde você passará para sempre. Não existe meio termo no reino de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, adverte que os mornos serão vomitados da boca do Senhor. Você é quente ou frio? Não me venha com desculpas sobre suas limitações e fraquezas. Wesley era um homem comum que decidiu buscar o extraordinário de Deus. Ele não aceitava a mediocridade espiritual como normal. Para ele, viver sem a plenitude do Espírito era viver em derrota. Você tem aceitado a derrota como seu destino? Tem se conformado com uma vida cristã sem poder? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ordena não se conformar com este mundo, mas transformar-se pela renovação da mente. A transformação começa com uma decisão radical de não aceitar mais o status quo espiritual. Estes 12 hábitos são ferramentas de guerra espiritual. Cada um deles é uma arma contra a mediocridade, contra a mornidão, contra o pecado que tão facilmente nos envolve. Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos exorta a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Você conhece seus pecados recorrentes? Sabe quais são suas fraquezas? Wesley mantinha um diário detalhado de suas lutas espirituais, não para se gloriar em suas vitórias, mas para identificar padrões de derrota e corrigi-los. A oração matinal não é apenas um hábito piedoso,
É uma declaração de guerra contra as trevas. Quando você se levanta antes do sol para buscar a Deus, você está dizendo ao inferno que não aceitará suas mentiras naquele dia. Está declarando ao céu que depende totalmente do Senhor. Marcos, capítulo 1, versículo 35, mostra Jesus levantando-se de madrugada para orar. Se o Filho de Deus precisava dessa disciplina, quem somos nós para desprezá-la? A leitura sistemática da Bíblia não é para acumular conhecimento intelectual, é para renovar a mente e transformar o coração. Wesley lia as Escrituras de joelhos, em atitude de adoração e submissão. Você lê a Bíblia como quem lê um jornal ou como quem recebe uma carta do rei? Tiago, capítulo 1, versículo 22, adverte para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Quantos sermões você já ouviu sem nunca aplicar? Quantos versículos você conhece sem nunca obedecer? O jejum semanal de Wesley não era para impressionar a Deus, era para quebrar o domínio da carne. Nosso corpo grita por conforto, nossa alma clama por santidade. Qual voz você tem ouvido? Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18, ensina sobre o jejum secreto que move o coração do Pai. Você jejua para ser visto pelos homens ou para ser transformado por Deus? A confissão específica dos pecados é cirurgia espiritual. Wesley não dizia genericamente, perdoa meus pecados. Ele nomeava cada transgressão, cada pensamento impuro, cada motivação errada. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, declara que quem confessa e deixa o pecado, alcançará misericórdia. Você confessa para continuar pecando ou para ser liberto? Muitos usam a graça como desculpa para permanecer na lama do pecado. A prática da presença de Deus transforma cada momento em adoração. Wesley via Deus em tudo, no trabalho, no descanso, nas refeições, nas conversas. Colossenses capítulo 3, versículo 23, ordena fazer tudo como para o Senhor. Seu trabalho é adoração ou maldição. Suas conversas edificam ou destroem. Você vive como se Deus estivesse distante ou presente em cada respiração. O serviço sacrificial aos pobres não é caridade opcional, é obediência obrigatória. Wesley morreu pobre porque deu tudo o que tinha aos necessitados. Ele poderia ter acumulado fortuna com seus livros e pregações, mas escolheu o tesouro eterno. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, fala sobre ajuntar tesouros no céu. Onde está seu tesouro? Em contas bancárias ou em almas salvas? Em conforto pessoal ou em serviço sacrificial? A mortificação diária da carne é morte programada do eu. Wesley disciplinava seu corpo como atleta espiritual, negando prazeres legítimos para alcançar poder sobrenatural. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 26 e 27, fala sobre esmurrar o corpo e reduzi-lo à servidão. Você é escravo de seus desejos ou senhor de suas paixões? O exame noturno de consciência é prestação de contas diária com o juiz eterno. Wesley não dormia sem acertar suas contas com Deus, sem confessar as falhas do dia, sem agradecer pelas misericórdias recebidas. Lamentações, capítulo 3, versículo 40, nos convida a examinar nossos caminhos e voltar ao Senhor. Você dorme com a consciência pesada ou com a paz do perdão? A participação reverente na Santa Ceia não é ritual religioso, é encontro com o sacrifício de Cristo. Wesley tremia ao participar dos elementos, consciente do preço pago por sua salvação. Você toma a ceia por hábito ou por adoração, por tradição ou por transformação? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ordena examinar-se antes de participar. Quantos participam indignamente e por isso vivem debaixo de juízo? As amizades espirituais para a prestação de contas são proteção contra o auto-engano. Wesley sabia que o coração é enganoso, por isso submetia-se ao escrutínio de irmãos maduros.
Provérbios capítulo 11, versículo 14, afirma que na multidão de conselheiros há segurança. Você vive isolado em seus pecados secretos ou tem coragem de ser transparente? Quem tem autoridade para confrontar suas falhas? A memorização das Escrituras é arsenal para a guerra espiritual. Wesley usava versículos memorizados como espada contra tentações, como escudo contra acusações, como luz nas trevas. Efésios capítulo 6, versículo 17, fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está armado ou desarmado na batalha diária? Quantas derrotas sofreu por não ter a palavra na ponta da língua? O amor ágape incondicional é a marca suprema da plenitude do Espírito. Wesley amava seus perseguidores, orava por seus caluniadores, abençoava seus amaldiçoadores. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 3, declara que sem amor nada somos. Você tem todos os dons, mas não tem amor. Tem todo conhecimento, mas não tem compaixão. O Espírito Santo é espírito de amor e não pode encher corações cheios de ódio. Estes hábitos não são fórmulas mágicas, são disciplinas de guerra. Cada um deles requer morte do eu, crucificação do ego, sepultamento do homem velho. Gálatas capítulo 2, versículo 20, fala sobre estar crucificado com Cristo. Você já morreu para si mesmo ou ainda vive para seus próprios interesses? Wesley entendia que o cristianismo não é religião de fins de semana, é revolução de vida inteira. Não é verniz superficial, é transformação profunda. Não é mudança de comportamento, é novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3, afirma que sem nascer de novo, ninguém verá o reino de Deus. Você nasceu de novo ou apenas mudou de religião? Tem a vida do Espírito ou apenas a forma de piedade? O tempo da tolerância com o pecado acabou. O tempo da condescendência com a mediocridade terminou. Deus está levantando uma geração que não se contenta com cristianismo diluído, que não aceita evangelhos baratos, que não se satisfaz com poder falsificado. Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, clama por conversão de todo o coração, com jejum, choro e pranto. Quando foi a última vez que você chorou por seus pecados? Quando foi a última vez que o peso da santidade de Deus te quebrantou? Muitos querem avivamento sem arrependimento, querem poder sem pureza, querem unção sem submissão. Wesley nos ensina que o caminho para a plenitude do Espírito passa pela cruz, pela morte, pela ressurreição em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 4, fala sobre morrer e ressuscitar com Cristo. Você já morreu verdadeiramente? Já ressuscitou plenamente? Ou ainda vive uma vida híbrida, meio morto, meio vivo, meio santo, meio profano? O Espírito Santo não faz parceria com a carne, não negocia com o pecado, não tolera a duplicidade. Tiago, capítulo 4, versículo 8, ordena purificar o coração, voz de duplo ânimo. Você tem um coração puro ou dividido? Busca a Deus integralmente ou parcialmente? Os 12 hábitos de Wesley são como 12 portas para a presença manifesta de Deus. Cada uma delas exige sacrifício para ser aberta. Cada uma demanda renúncia para ser atravessada. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, fala sobre a porta estreita e o caminho apertado. Você está disposto a passar pela porta estreita? Está preparado para trilhar o caminho apertado? Ou prefere a porta larga da religiosidade superficial? A oração matinal é o fundamento de tudo. Sem ela, os outros hábitos perdem força. Wesley dizia que preferia morrer a não orar. Para ele, a oração não era obrigação religiosa, era respiração espiritual. Você consegue viver sem respirar? Então, como pretende viver espiritualmente sem orar? Lucas, capítulo 18, versículo 1, ensina que devemos orar sempre
e nunca desfalecer. Sempre significa sempre, não apenas quando temos vontade ou quando estamos em crise. A leitura bíblica sistemática constrói o caráter cristão, tijolo por tijolo. Wesley lia a Bíblia toda várias vezes por ano, sempre encontrando novas revelações, novas correções, novas direções. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, declara que toda a Escritura é inspirada e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Você tem sido ensinado, repreendido, corrigido e instruído pela palavra? Ou lê a Bíblia seletivamente, escolhendo apenas o que te conforta? O jejum quebra as fortalezas da alma. Wesley descobriu que muitos pecados persistentes só foram vencidos através do jejum prolongado. Isaías, capítulo 58, versículo 6, fala sobre o jejum que quebra jugos e liberta oprimidos. Que jugos ainda estão sobre sua vida porque você se recusa a jejuar? Que opressões permanecem porque você ama mais a comida que a liberdade? A confissão específica traz cura específica. Wesley não generalizava seus pecados. Ele os dissecava como cirurgião espiritual. Salmo capítulo 32, versículos 3 a 5, mostra Davi confessando especificamente e recebendo perdão completo. Você confessa vagamente esperando perdão total? Ou tem coragem de nomear cada pecado e buscar libertação específica? A presença contínua de Deus transforma o secular em sagrado. Para Wesley, não havia divisão entre vida espiritual e vida natural. Tudo era espiritual, tudo era adoração, tudo era serviço ao reino. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ordena fazer tudo para a glória de Deus. Você compartimentaliza sua vida ou vive integralmente para Deus? O serviço aos pobres é termômetro da espiritualidade. Wesley media a saúde espiritual de uma pessoa pela generosidade com os necessitados. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, mostra que o juízo final será baseado em como tratamos os pequeninos. Você será ovelha ou bode? Será aprovado ou reprovado? A mortificação da carne é guerra sem trégua. Wesley lutava diariamente contra sua natureza pecaminosa, sem dar descanso à carne, sem fazer concessões ao pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 24, afirma que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Você já crucificou sua carne ou ainda negocia com ela? O exame de consciência noturno prepara para o tribunal de Cristo. Wesley vivia como quem prestaria contas a cada momento, por cada palavra, por cada pensamento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Lembra que todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Você vive consciente desse dia ou age como se nunca fosse prestar contas? A Santa Ceia é memorial e profecia, lembrança e esperança. Wesley participava com lágrimas, lembrando o preço pago e antecipando o banquete celestial. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, declara que anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Você anuncia ou apenas participa? Proclama ou apenas consome? As amizades espirituais são espelhos da alma. Wesley escolhia amigos que refletiam suas falhas sem piedade, que confrontavam seus erros sem hesitação. Provérbios capítulo 27, versículo 6, afirma que fiéis são as feridas do amigo. Você tem amigos que te ferem para te curar? Ou apenas bajuladores que te aplaudem enquanto você caminha para o abismo? A memorização bíblica é preparação para a perseguição. Wesley sabia que dias viriam quando não teria Bíblia física, por isso escondia a palavra no coração. Salmo, capítulo 119, versículo 97 a 104, mostra o valor da meditação constante na lei. Você está preparado para viver sem Bíblia física?
Tem a palavra gravada no coração ou apenas na estante? O amor incondicional é o teste final da maturidade espiritual. Wesley media o crescimento espiritual não pelos dons manifestados, mas pelo amor demonstrado. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, declara que quem não ama não conhece a Deus. Você conhece a Deus ou apenas sabe sobre Ele? Ama verdadeiramente ou apenas tolera educadamente? Estes 12 hábitos formam uma sinfonia de santidade. Cada um complementa o outro, cada um fortalece o conjunto. Não são opcionais para quem quer a plenitude do Espírito, são essenciais. Wesley não inventou esses hábitos, ele os descobriu nas Escrituras e na vida dos santos que o precederam. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nos exorta a olhar para a nuvem de testemunhas. Você está disposto a seguir o exemplo dos que venceram? Muitos querem os resultados de Wesley sem suas disciplinas. Querem o avivamento sem o preço, querem o poder sem a pureza. Wesley pregava ao ar livre porque as igrejas o rejeitavam. Enfrentava multidões hostis porque amava almas perdidas. Suportava críticas ferozes porque buscava a aprovação divina, não humana. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, fala sobre sofrer como bom soldado de Cristo. Você é soldado ou turista no reino? Está na guerra ou no entretenimento? A escolha que você fizer hoje sobre esses hábitos determinará seu futuro espiritual. Não é questão de tentar, é questão de decidir. Wesley decidiu que viveria para Deus completamente ou morreria tentando. Ele escolheu a santidade sobre a popularidade, a verdade sobre a conveniência, a eternidade sobre a temporalidade. Josué capítulo 24, versículo 15, desafia a escolher a quem servir. Você já escolheu definitivamente? O Espírito Santo está esperando vasos vazios para encher. Vazios de si mesmos, vazios de pecado, vazios de orgulho, vazios de autossuficiência. Esses 12 hábitos esvaziam o vaso humano para que o divino possa enchê-lo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, fala sobre ter tesouro em vasos de barro. Você é vaso disponível ou está cheio de entulho? Wesley morreu dizendo: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Ele viveu na presença, morreu na presença e agora vive eternamente na presença. Essa pode ser sua história também, se você estiver disposto a pagar o preço. Filipenses capítulo 1, versículo 21, declara que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você vive para Cristo ou para si mesmo? A eternidade está observando sua decisão. O céu aguarda sua resposta. O inferno teme sua decisão de buscar a plenitude do Espírito. Os anjos se preparam para celebrar ou lamentar. Deus oferece tudo, mas exige tudo. Wesley entendeu isso e entregou tudo. E você, o que fará? Continuará na mediocridade espiritual ou buscará a excelência da santidade? Permanecerá na superficialidade religiosa ou mergulhará nas profundezas do Espírito? O tempo é agora. A decisão é sua. A eternidade aguarda. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de começar a viver esses 12 hábitos que te encherão do Espírito Santo. Wesley está na nuvem de testemunhas, observando se sua vida e ensino produzirão fruto em você. Não desperdice esta oportunidade. Não ignore este chamado. Não endureça seu coração. O Espírito Santo está falando agora. Você está ouvindo? Mais importante, você obedecerá? Se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal Pregações que Transformam. Curta, compartilhe e comente aqui embaixo o que Deus ministrou ao seu coração.